bem, pessoal? Então, hoje estou com o ventilador ligado aqui e minha voz ainda não está completamente recuperada. Andei tendo umas rouquidões, gripes e coisas assim. Então, tenho que segurar o microfone, eu acho, para esse áudio prestar. Então, o vídeo de hoje, eu acho que o título devia ser O que vocês me pedem sorrindo que eu não faço chorando. Porque foi a pedidos que eu resolvi gravar, então, a respeito de Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Porque é um livro que eu não tinha muita vontade de falar por dois motivos. Um, por ser Dostoiévski, e eu acho desafiador. E o outro motivo é porque foi um livro que, apesar de eu considerar, sim, um livro genial, eu achei que ele não é um livro, assim, que me deu muito prazer na leitura. E eu vou explicar bem por quê. Tinha um rapaz que tinha um canal de livros também aqui no YouTube, que eu acho que ele encerrou o canal dele, até se alguém souber me dizer. É o Lucas Bittencourt. Ele fez um vídeo uma vez que eu gostei, que ele falou o seguinte. Ele disse que por mais que a leitura tenha diversas funções, diversos ganhos, uma das coisas que ele busca quando lê é o prazer na leitura, né? Essa experiência prazerosa naquilo que ele está lendo. E eu concordei muito com o que ele disse. Eu acho que a leitura tem que nos fazer sentir de alguma forma instigados ou sentir bem, enfim, na medida do possível. É o que me estimula para ler, isso que eu quero dizer, né? E Crime e Castigo foi um livro que eu diria assim que foi como que uma viagem trepidante. Né? Então ele tem aquela coisa, ele tem uma coisa ou outra, ou é uma agonia assim de estar junto com o Raskolnikov no quarto dele, que é um lugar claustrofóbico, suando e agonizando e numa coisa assim de culpa, ou é estar andando, perambulando pelas ruas, pelas ruelas, pelos bares, e parece dar uma sensação labiríntica, assim, de que a gente está se perdendo junto com ele, andando numa angústia. E assim, os acontecimentos nesse livro parece que eles acontecem numa cascata de acontecimentos. Raskolnikov acorda, e aí ele quer espairecer, mas aí ele vai para uma caminhada que na verdade se torna mais angustiante com os pensamentos dele, e ele vai andando e numa espécie de torpor, e daí ele entra num bar e tem uma conversa maluca com alguém, e daí ele sai dali e acontece outra coisa, e daqui a pouco, acabou o capítulo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que minha leitura um pouco incomodativa, ela foi pra mim, eu me forcei a ler até o final, muito embora eu acho que aí é que está contida a genialidade do Dostoiévski, porque foi por meio disso que ele conseguiu, dessa forma de narrativa, que ele conseguiu transmitir toda a angústia que o personagem passava na sua consciência. Eu comprei agora, na Semana do Consumidor, este livro aqui, o livro da literatura. Paguei muito barato por ele, usei alguns cupons, além dele já estar com desconto, eu usei um cupom e aplicou mais um desconto ainda, paguei muito barato por ele, preço de sebo. E devo dizer assim que se alguém se sente mal por isso, eu só lamento, porque assim, eu fiz vários vídeos falando exaustivamente sobre cupons que eu tinha de desconto, se não aproveitaram, minha gente. Muito importante, lembro para dizer aqui na descrição desse vídeo todos os links de tudo que eu falar. E deixo também o meu grupo do Telegram, que é lá que eu coloco links de promoção. É só isso que eu faço naquele grupo. Coloco links de promoção, de oferta, de recomendações, cupons. Quem está nesse grupo não perde nada. Quando eu também não coloco esses vídeos ou todos os links que eu coloco nos meus vídeos também vão para lá. Então, fica aí a dica para vocês se inscreverem no meu grupo no Telegram. Bem, mas o que eu estava dizendo é que eu comprei esse livro e ele é bom porque ele me ajuda a contextualizar um pouco as coisas, os livros, os períodos literários, que é uma coisa que me falta, né? Eu sempre fui sincera com vocês quando eu disse que eu não tenho faculdade de letras, essa nunca foi minha área, simplesmente um interesse meu muito grande, e então nada como ter um bom livro para nos ajudar.
E esse livro aqui a gente pode pesquisar tanto pelo período literário, quanto a gente pode pesquisar lá atrás no índice pelo próprio autor. E aí o que eu achei então do Dostoiévski, e mais especificamente do Crime e Castigo? Então que ele está dentro daquele período considerado do realismo, né, como Flaubert e outros autores que falam um pouco mais a vida como ela é. Eu acredito assim que nunca dê para dizer que uma ficção é totalmente realista, ela sempre vai ter um exagero, né, da arte, mas em todo caso ele tenta trazer uma atmosfera mais real. Muito embora algumas das considerações que eu li aqui a respeito do Crime e Castigo, eu fiquei feliz que fecharam bastante com as minhas. Uma é o clima de sonho. Ele tem um sonho perturbador, e aí eu finalmente li algo a respeito disso nesse livrinho da literatura, porque era uma coisa que eu não entendia. E aquele sonho maluco e perturbador significava, muito complicado de ler. Aquele sonho perturbado que ele tem, de uma falta de moralidade, de piedade, seria de certa forma aquilo que ele estava se aprontando para fazer. Como o nome do livro diz, crime, então a gente sabe que o nosso personagem principal vai cometer um crime. Aquele sonho foi um gatilho inicial do que ele já estava propenso a fazer. É a seguinte narrativa: num estado doentio, os sonhos costumam se distinguir pelo seu extraordinário colorido e clareza e pela estranha semelhança com a realidade. Esses sonhos doentios, ficam gravados na memória por muito tempo e produzem uma forte impressão no organismo alterado e enfraquecido do homem. Então é como se essa atmosfera de sonho, ou devo dizer de pesadelo, fosse continuar ao longo do livro. Como eu falei, dessa perturbação, e também assim alguns personagens desse livro acabam incomodando demais a gente, pelo menos a mim, incomodaram muito, como aquela mãe de filhos, quem já leu vai saber que eu tô falando, a mãe de algumas crianças, é aquela pobreza, é aquela sujeira, é aquele desespero. Nabokov dizia que as mulheres de Dostoiévski, elas eram muito ansiosas, muito nervosas, e eu sinto que pelo menos a irmã do Raskolnikov, a Dunya, a Sônia, são bem sensatas. A única que eu achei com essa característica de louca é essa mãe dessas 3 crianças, né, que eu achei completamente perturbada mesmo, e acho que assim ela era. Então, alguns traços desse livro realmente são incomodativos mesmo. Então a gente tem assim, né, gente, esse jovem estudante, que é o Raskolnikov, e ele tem teorias, vamos dizer assim, ideologias, uma espécie talvez de super-homem do Nietzsche, que uma pessoa que tem uma boa causa, luta por uma causa, como foram alguns dos grandes homens da história, eles não se importaram de derramar sangue e matar alguém que importa menos ou que atrapalha mais, se for por uma grande causa. E ele sustenta isso, ele vai cometer um crime, então, como diz o título do livro, e tenta que esse crime seja justamente a resposta para aquilo que ele tanto defende, o abate. Apesar de todo o discurso do Raskolnikov, dos pensamentos dele, tentando se certificar dessa certeza que ele tem, ele não tem paz. Ele fica o tempo inteiro como se estivesse doente. Todo mundo considera que ele está tendo febres e doença, mas na verdade o que a gente sabe é que ele está tendo uma grande crise moral dentro de si, uma crise de consciência. Agora eu vi que o microfone estava desligado, eu não sei há quanto tempo ele está desligado, então o áudio desse vídeo está mais comprometido ainda. Esse sentimento de culpa e tudo representado nessa grande agonia que ele vive no quarto dele, ora em algum lugar. E nenhuma das pessoas ao redor dele, com exceção de um único, acho que detetive que está atrás dele, as outras pessoas, a mãe, a irmã, amigos, eles não entendem o que ele tá acontecendo com ele. Acham no máximo que ele está doente. E a gente sabe que, na verdade, ele está com essa culpa. E talvez tinha um professor meu que discutia isso, ele era um professor de Química dos Alimentos, acho que é isso, não me lembro o nome da matéria. E ele era um cara culto, né, apesar de não ter nada a ver a área que ele era professor. E ele dizia que
que no Crime e Castigo, o personagem principal, então, ele não era condenado pela sociedade em que ele estava, mas a condenação que ele vivia era da própria consciência. E aí a gente fica pensando, será que o castigo dele não era justamente esse, o sofrimento que ele teve enquanto manteve o orgulho do seu crime? E ele só vai encontrar um alívio nessa narrativa para nós como leitor e para a consciência dele no final do livro. E assim, até uma vez eu li um texto do Nelson Rodrigues, do livro A Cabra Vadia, que ele fala que Raskolnikov, ele estava numa obsessão, que ele comete o crime e posteriormente ele volta no local do crime e já tá tudo mudado ali, já reformaram, já pintaram, mas ele volta lá. E por que ele volta lá? De certa forma, ele tá tentando reenxergar aquele crime como aconteceu e talvez, de novo, nessa busca de analisar sua própria consciência. Acho que a grande questão desse livro, então, é realmente qual o importante papel da consciência, ainda mais frente a tantas ideologias, gente, que o mundo ele não só nos ofereceu ao longo da história, mas continua nos oferecendo nos dias de hoje. Então, por exemplo, eu podia dar inúmeros exemplos, na verdade, mas eu vou usar um que o Padre Paulo Ricardo usou certa vez. Eu não me lembro se ele estava se referindo ao Crime e Castigo ou não, mas de alguma forma, na minha cabeça, é como se as duas coisas se casassem. Imagine uma professora que passou a vida inteira lecionando e dizendo para os alunos, de alguma forma, que o comunismo é uma boa ideologia, que ele, na verdade, é bom, ele tem um propósito bom. Um dia, essa mesma professora se dá conta do que o comunismo foi no mundo, das mortes que ele ocasionou e de todos os males que ele traz consigo na sua ideologia, que se torna uma ditadura, que tolhe a liberdade do indivíduo, enfim, tantas coisas, né, que a gente poderia discutir. Só que essa professora, apesar dela ter percebido isso, ela pensa, eu passei uma vida inteira falando isso, eu não vou mudar agora. E por orgulho, ela não muda, mesmo percebendo o seu engano, o seu erro. Então, de certa forma, é aí que se encontra o nosso personagem. Ele vê a ideologia dele, ele tenta defender, ele chega a pôr em prática o que ele diz, mas a consciência dele o acusa. Mas ele quer permanecer mantendo aquela causa a todo custo. Né? E provavelmente, se Dostoiévski escreveu isso, é porque ele percebeu esse grande mal nos que estavam ao redor dele, naquela sociedade em que ele viveu. E assim nós também podemos perceber no nosso dia a dia, quando uma causa, uma ideologia vem e nos cega, né? Se a gente consegue em algum momento enxergar o mal dela, por que continuar insistindo? Então, eu acho que esse é o grande, grande mérito do livro do Crime e Castigo, né? Então, eu acho que os jovens, como ele era um universitário, têm muito, muito mais possibilidade disso acontecer, porque os professores na universidade, até na escola, em qualquer lugar, eles tentam militar. A gente sabe que isso é uma realidade, né? E até que ponto essa militância realmente influencia os jovens. E, bem, se todos fossem como o nosso personagem do Raskolnikov, em algum momento conseguir ser honesto consigo mesmo e ver que aquilo ali pode só funcionar na teoria e não na prática, talvez as coisas fossem diferentes. Muitas coisas podiam ser ditas desse livro, eu recomendo e muito que vocês vejam o vídeo do professor Rodrigo Gurgel, eu sempre falo dele aqui, ele é realmente uma pessoa que entende muito, muito de literatura, e ele adora Crime e Castigo, né? E ele falou uma coisa que me consolou até, porque ele fala que tem uma cena, né, que o Raskolnikov e a Sônia estão no quarto da Sônia, e aí o Dostoiévski, ele descreve como é esse quarto. Na minha cabeça ficou uma espécie de trapézio, tá? Mas quando o professor... Eu não entendi bem aquilo, me senti uma burra. E aí, quando eu vi o vídeo do professor falando que, na verdade, se a gente prestar atenção, a descrição daquele quarto não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. E isso é de propósito. Para fazer uma analogia de como era essa personalidade da Sônia.
talvez do Raskolnikov também. Ele também fala do quarto dele, do Raskolnikov, que era um quarto pequeno, claustrofóbico, mas ao mesmo tempo tem vários momentos do livro que cabe uma infinidade de gente dentro daquele quarto. E aí a gente fica pensando, será que é mesmo? Então ele fazia essas construções físicas, e a gente, se para pensar, o que eu acho que dá pra sentir mais é essa coisa, como eu falei, labiríntica, dele começar a andar em 1000 becos, em 1000 ruelas, e daqui a pouco ele entra num bar e sai dali e vai pra outro lugar, pra querer dizer que na cabeça dele realmente era um labirinto de ideias. Então, assim, sensacional, sabe, essa análise dele. Eu ouvi recentemente outra conversa a respeito de Crime e Castigo, como eu sinto em muitas obras, até para fazer um parênteses, eu comprei esse livro, eu achei ele muito bom, tá? Esse livro da literatura, mas tem um que eu já li aqui, que é o do Jane Eyre, que eu amo Jane Eyre. Eles leem a Jane Eyre de uma perspectiva totalmente feminista. E assim, eu não vou dizer que as irmãs Brontë, elas não tinham realmente uma grande questão aqui sobre a liberdade das mulheres. Com certeza essa era uma questão cara a elas, as personagens femininas à frente do seu tempo, e isso tanto é verdade que elas tiveram que escrever com nomes de homens, né, como uns pseudônimos, né, para que os livros delas fossem reconhecidos. E aqui os livros delas foram muito realmente censurados ou criticados na época em que surgiram por temas delicados em relação ao papel da mulher. Então eu não estou negando isso, mas eu fico triste de ver que outras tantas perspectivas que a gente podia ter, como por exemplo em Jane Eyre, nem são abordadas aqui, que é o fato de ser uma literatura muito cristã, muito cristã. Isso ninguém fala, né? Então, e assim também tentaram enquadrar, parece, o Crime e Castigo, como não tem nada de cristão nesse livro. E tem. E uma das cenas que mais me apaixona foi bem na arrancada. Então eu vou ler para vocês. O Raskolnikov encontra este personagem que é o Marmeladov, e parece que o nome dele tem a ver com marmelo, o que é uma coisa que não se entende muito bem por quê, porque na Rússia não tinha marmelo, é uma fruta mais aqui da América do Sul. Raskolnikov tá andando por esses bares, entra lá, toma uma cerveja para clarear a mente, mas isso, como diz o autor, longe de ajudar ele, não resolveu todos os seus problemas. E aí ele encontra esse personagem e ele começa a contar a história de vida dele, e os bêbados que estão ali, eles riem dele. Só que em determinado ponto ele começa com um discurso que até os bêbados que estão rindo dele param e ficam sérios. E ele tá falando sobre o que vai acontecer com a Sônia, que é a filha dele, que se prostituiu para ganhar dinheiro, com os filhos que não têm dinheiro, tudo porque ele se tornou um bêbado. Então ele tá falando dessa desgraça que recaiu sobre a vida dele. E aí ele fala o seguinte: quanto à piedade, há de se ter piedade de nós, aquele que de todo se apiedou e tudo compreendeu. Ele, que é amigo e também é o juiz. Nesse dia, ele há de aparecer e perguntar: onde está essa pobre moça que se vendeu por uma madrasta má e tísica e por umas crianças que lhe não são nada? Onde está essa pobre moça que teve compaixão pelo pai bêbado e inveterado, sem se assustar com seu embrutecimento, e depois dirá ainda: anda, vem cá, eu já te perdoei uma vez. Já te perdoei uma vez. Perdoados sejam também agora os teus muitos pecados, porque amaste muito. Gente, isso é tão lindo. Eu quase choro. E perdoará a minha Sônia. Há de perdoá-la, eu sei que há de perdoá-la. Foi isto que senti há pouco no meu coração, quando fui vê-la. E há de julgar a todos, e a todos perdoará, tanto aos bons como aos maus, aos prudentes e aos pacíficos. E depois de julgar todos, se inclinará também para nós. Vinde cá, dirá. Vós outros também, vós os bêbados, vinde cá, desavergonhados, vinde cá, porcalhões, e nós nos aproximaremos, sem nos envergonharmos e nos determos. E ele dirá: meus filhos, imagem bestial é a vossa e tendes a sua marca, mas aproximai-vos também. E intervêm os castos e intervêm os prudentes. Senhor, mas vais admitir estes também? E ele dirá: pois eu os admito, ó castos, aqui os acolho, ó prudentes, porque nunca um só deles se julgou digno de tal mercê. E nos estenderá suas mãos, e nós nos entregaremos nela, e romperemos em pranto, e compreenderemos tudo.
então havemos de compreender tudo, e todos hão de compreender. E Ekaterina Ivanovna também compreenderá. Senhor, venha a nós o vosso reino. Cenas ainda do livro que a gente poderia falar. E outras pessoas que cometem coisas equivocadas no livro. E eu acho que vem para fazer a antítese, né? Que pelo menos o Raskolnikov ele estava tentando encontrar a verdade do seu jeito bagunçado, na sua consciência, enquanto outros personagens parece que tinham essa consciência como que já dormente, que infelizmente acontece também com muitas pessoas, né, que parece que a vida de erros já se tornou algo tão aceitável e tão comum para elas, que essa consciência já não faz som nenhum. Se alguém me dissesse, vamos ler de novo Crime e Castigo, eu ia dizer, não, muito obrigada, eu passo. E assim eu fico com um pouco de medo das outras obras do Dostoiévski, mas ainda tenho eles para ler, tenho para ler Noites Brancas, Irmãos Karamazov, e pretendo ler, tá? Mas, apesar disso, apesar do meu certo desprazer na leitura, é uma leitura que eu com certeza recomendo muito. É genial. E ele tem muito por que estar no lugar que está, entre os clássicos da história. Então, gente, é isso. Espero ter saciado um pouco a vontade de quem me pediu para que eu falasse sobre Crime e Castigo. Me pediram também outras obras russas. O que eu tenho aí de russo é umas 2 obras do Tolstói. O Nabokov é um russo americano, mas eu gosto muito dele. Já tem vídeo aqui no canal, que é o Lolita. É um livro que eu gostei muito e discuti amplamente. Então, eu espero muito vocês no próximo vídeo. Deixa aí seus comentários, o que vocês acham de Crime e Castigo, o que vocês acham das obras do Dostoiévski. E lembrando que eu sempre tento, gente, fazer desse canal um local que não seja só para mim, mas para vocês também. Então, quando vocês manifestam as vontades de vocês, eu vejo, na medida do possível, o que eu posso fazer para contentar todo mundo. Agradeço muito, muito a todas as pessoas que têm comentado e conversado aqui nos meus vídeos. Acho que depois de um ano aí, finalmente estou montando uma espécie de comunidade. Então é isso, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!